Te convidar a viver uma experiência. Isso mesmo. Você aí que gosta de plantas ou pensa em ter uma planta e não sabe como usar, o Arte Deco é para vocês. Então fica aqui comigo que tem dica, tem experiência e tem muito mais. Porque hoje a gente veio conhecer uma casa que tem a experiência das plantas, a experiência com a biofilia. Fica comigo. Para começar a falar de plantas que todo mundo gosta, as queridinhas do momento, eu estou aqui com Marcela e Annelice. Elas são arquitetas e paisagistas e são responsáveis por uma experiência de casa através das plantas. E elas vão explicar. E para começar, eu já quero fazer uma pergunta. Qual é a diferença da gente ir comprar uma planta ou ver uma planta no viveiro, que elas estão todas juntas, e a diferença daqui? O que é que tem de diferente? Anne, muito obrigada pelo convite desde já. E a diferença é justamente fazer com que o cliente, que você que está em casa, consiga escolher a planta de forma mais assertiva. Né? Todo mundo já comprou uma planta que chegou em casa e morreu, e aí fica achando que não tem o dom ou que não consegue ter planta dentro de casa. Então, a Casa Floema, ela surgiu justamente para você ver a planta dentro do contexto residencial e dentro do contexto de luz que ela pode viver. Quer dizer que existem plantas que a gente pode colocar em determinados espaços e contextos de luz, de sombra dentro da casa. É isso, Anne? Exatamente. A gente tem 3 condições de luz que são comumente encontradas dentro de casa. Tem o sol pleno, que é mais comum no jardim, nas áreas externas ou em alguns terraços. Meia sombra, que a gente encontra perto das janelas, né, das salas, dos quartos. E sombra, que são aqueles ambientes de alta luminosidade, mas que não entra o sol direto na planta. As meninas vão dizer dicas. Eu quero dicas porque a gente gosta de dicas. 5 clássicas, assim, 5 plantas que todo mundo gosta e que dá certo dentro de casa. Marcela, me diz aí essas dicas. A boa notícia é que a gente tem opções de plantas para todos os contextos de luz. Sol pleno, meia sombra e sombra. Então, eu vou dizer para vocês agora algumas plantas coringas para a gente colocar dentro de casa. Então, a primeira delas é a jiboia. Ela é uma planta que tem uma reprodução muito rápida. Ela tem um volume grande, então ela preenche o ambiente. E é de fácil manutenção. Sabe aquela planta dura de matar? Então, se você tem uma rotina muito corrida e quer colocar um verde na sua casa, a dica é a jiboia. Outra planta clássica é a costela de Adão, que ela também é um contexto de meia sombra. Ela traz uma sofisticação ao ambiente e ela é bastante arrojada e traz uma elegância aí na sua sala ou na sua varanda e ela fica boa perto de uma janela, num contexto de meia sombra. Uma outra ainda é uma opção para você que gosta de flor e não tem um espaço na sua casa que tenha muito sol. Então, é o lírio, né? O lírio da paz. Ele é uma opção de planta que é bem resistente, mas a rega precisa ser mais frequente. Mas ele tem uma flor branca linda, então que você consegue ornamentar aí sua casa e trazer mais beleza e qualidade de vida. Além delas, a gente tem o ondulatum, que é uma planta mais estrutural. Essa planta é tendência, então você pode transformar a sua casa desde em plantas com portes maiores como menores. Além dessa, a gente tem a zamioculca, que é uma planta também, como a jiboia, é uma planta super resistente, em que tem pouquíssima rega uma vez na semana. É interessante também, Ana, a gente perceber que essa questão da rega, a gente tem que colocar lá o dedo no solo para verificar se realmente o solo estiver seco. Quando ele estiver seco, a gente rega, certo? E agora a Anne vai me dizer as top 5 das tendências. As plantas que estão na moda, que vocês mais gostam, as queridinhas. Olha, eu estou segurando uma que chegou agora essa semana na nossa loja. Ela é a mini costela de Adão. Então, ela tem a mesma folhagem da costela tradicional, mas ela tem um porte pequeno
E ela é perfeita para quem tem espaços pequenos, para colocar em cima da mesa, a mesa lateral. E ela é perfeita, né? A gente tem outras opções aqui. A begônia maculata, que ela chama a atenção justamente pela folhagem, né? Com essa coloração e as bolinhas brancas. Então, ela está uma febre. Ela é uma das mais pedidas. Essa aqui é a Raindrop. A Peperomia Raindrop, né? É uma planta que tem uma folha em formato de gota. E ela também é super resistente, ela tem um verde bem vibrante e ela é super pedida aqui na nossa loja também. Essa aqui, ela é o Antúrio cristalino. Ela tem uma folhagem aveludada e ela geralmente tem uma folha maior do que o Antúrio convencional. Então, essa aqui é um tipo de planta de colecionador. Então, aqui na nossa loja, a gente tem várias espécies, né, de plantas mais raras e que também se adequam ao contexto de casa, né, de meia sombra e de sombra. Anne, me responde uma coisa. Se eu não sei se o meu espaço é de sombra, de meia sombra, de sol, se eu não sei o que usar, vocês podem nos ajudar? Porque realmente eu sou arquiteta, mas eu não sou paisagista, então eu não entendo de planta. Então, como é que eu faço para fazer uma escolha assertiva? Olha, aqui na nossa loja, a gente oferece um serviço que é a curadoria, né? É um serviço que ajuda a transformar o seu ambiente para deixar mais verde. O que a gente pede para o cliente? A gente pede uma foto que mostre o contexto, né, do estilo da casa, o espaço, a condição de luz, para a gente ter um entendimento prévio do que é o espaço. Aí a gente faz uma triagem de plantas e cachepôs, vasos e suportes. Levamos para a casa do cliente, fazemos os testes que mais se adequam ao espaço e o cliente ele fica com a composição que ele escolheu. Gente, e eu estou aqui nesse espaço para mostrar que não é só em varanda ou sala de estar que as plantinhas elas ficam lindas. A gente também pode colocar elas na mesa de jantar, como centros, no estante. É só fazer uso dos objetos decorativos que Marcela vai explicar para a gente o que é e as diferenças dele. Como é que a gente pode ter a planta como um objeto decorativo? Bom, a planta ela sempre tem que vir com um vaso ou um cachepô, certo? Para ela realmente ser um objeto decorativo dentro de casa. O vaso é aquele que tem um furinho embaixo, certo? Ou seja, ele drena a água quando você rega. Já o cachepô, ele não tem o furo embaixo. Então, você utiliza, você coloca a cuia da planta, né, dentro do cachepô, de preferência com um pratinho para dar suporte, e ele fica como uma peça decorativa. Aqui na nossa loja, a gente trabalha com diferentes materiais para dar a opção do cliente de diferentes tipos de texturas. Esse aqui é um material plástico reciclado, em que ele tem esse design de origami super leve e bem baratinho, para uma opção super acessível. A gente tem as linhas de alumínio com pinturas eletrostáticas, que são linhas mais elegantes, e também vasos vietnamitas, que é um trabalho de vitrificação e é uma peça que dura a vida inteira. E agora a gente vai falar sobre saúde mental. Quem aí na pós-pandemia e na pandemia nos sofreu com a experiência de ficar recluso dentro de casa, e as plantinhas elas ajudam muito, tá? Marcela estava aqui me dizendo muitas dicas junto com a Anne, e ela vai falar para vocês. Interessante você tocar nesse assunto, Anne, porque realmente durante a pandemia a gente ficou muito recluso dentro de casa e sentiu a necessidade de trazer a natureza para dentro de casa. Então, as plantas elas são indicadas até como tratamento, parte do tratamento, né, contra a depressão. Por quê? Porque elas nos conectam com aqui e o agora, né? Então, o manejo das plantas, o cuidado, então traz, ajuda inclusive até na ansiedade. Então, uma parte do tratamento da ansiedade é a gente se conectar com a natureza. E, Anne, me diz uma coisa. Além da terapia, tem outra função que as plantas vão ajudar a gente dentro de casa? Com certeza. A gente tem vários benefícios, né? Por exemplo, as plantas, elas têm o poder de filtrar, né, o ar, melhorando a qualidade do ambiente.
e elas têm também um potencial ecológico. Por exemplo, elas podem atrair polinizadores locais para ajudar a proliferar a biodiversidade. É por isso que a gente sempre indica também espécies nativas próprias da nossa região. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei a experiência da Casa Floema. Vou deixar aqui o @ delas para vocês irem lá no Instagram, curtir e comentar. E continuem ligados nas redes sociais e dando dicas, tá, gente? Eu quero saber o que é que vocês estão achando do Arte Déco e me falem aí o que vocês querem ver aqui. Até o próximo. Arte Déco, um oferecimento Casa Lima Ambientes, infinitas possibilidades. Rua Maria Rosa, 376,